Olá pessoal, tudo bem? Professor Tiago na área, como é que vocês estão? Então, pessoal, mais uma mini aula. Qual é o grande objetivo da mini aula? A mini aula a gente extrai um conteúdo de um tema recorrente e disseca em 3 questões. Hoje, a diferença entre esporte e jogo. Ok, pessoal? Vamos para o material expositivo? Vamos lá. Qual é a diferença entre esporte e jogo? E essa discussão, pessoal, é muito importante no contexto de concurso público. Por quê? Porque causa o quê? Bastante confusão. De modo geral, quando a questão pergunta a diferença entre esporte e jogo, a visão é que o esporte tem regras rígidas, ok? Criadas por instituições internacionais, quer dizer, também federações que devem ser respeitadas em todos os países. Então, esse é o conceito de esporte. São chamadas de quê? Regras universais. Já o jogo, pessoal, tem regras mais flexíveis que podem ser alteradas conforme a necessidade e interesse dos participantes. O que nós fizemos aqui agora? Qual a diferença entre esporte e jogo? O que os concursos falam, qual é o contexto, ok? E causa bastante confusão. Porém, de modo geral, como eu fiz a citação, eu fiz o conceito de esporte e o conceito de jogo. Vem comigo. Se considerarmos apenas esse conceito, somente o esporte de alto rendimento seria considerado esporte de fato. Concordam comigo? Porque somente nos eventos oficiais, quase sempre o quê? Profissionais, é que temos todas as regras internacionais das modalidades esportivas sendo respeitadas. Então, assim, se nós considerarmos só o esporte de alto rendimento, como seriam as questões de concurso voltadas só para isso? Ok? O esporte não seria ensinado na escola. Por quê? Porque o futebol da educação física escolar não tem 90 minutos. Tem? Não tem. De duração com os jogadores de cada lado. Então, preste atenção, pessoal. Quando a gente fala de esporte, pessoal, o esporte na escola, a gente fala do esporte ressignificado. E se os concursos públicos cobrassem só esporte de alto rendimento, como seriam as questões? Como o examinador iria cobrar? Ele só ia cobrar o esporte de alto rendimento, que é o esporte na escola, e deixaria de lado o esporte da escola? Então vamos lá. Então, se existe essa diferença conceitual entre esporte e jogo, como podemos explicar o que que o esporte é um conteúdo a ser trabalhado na educação física escolar? Então, assim, é uma pergunta que eu faço a nível de conceito, ok? Se existe a diferença, né? O esporte é um conteúdo, como ele pode ser trabalhado na educação física escolar? Então, eu vim no próximo slide que já vai aparecer para você. Aqui, né, vale trazer uma citação da Base Nacional Comum Curricular sobre Esporte, sobre a unidade temática esporte. Reúne tanto as manifestações mais formais dessa prática quanto as derivadas. As práticas derivadas do esporte mantêm essencialmente suas características formais de regulação das ações, mas adaptam as demais normas institucionais aos interesses dos participantes, as características do espaço, o número de jogadores, ao material disponível. Isso permite afirmar, por exemplo, que em um jogo de 2 contra 2, em uma cesta de basquete ou basquetebol, os participantes estão jogando basquetebol, mas não sendo o que? Obedecido os 50 artigos que interagem ao regulamento oficial da modalidade. Em outras palavras, pessoal, essa descrição indica que o esporte tem suas regras universais, ok? Porém, as práticas que não respeitam todas as regras, mas mantêm as principais características, também são consideradas esporte. Então, pessoal, o basquetebol de 2 contra 2, ok? Você ressignificou o esporte. Então, a importância, pessoal, de você entender a diferença entre jogo e esporte. E aí eu faço o seguinte, eu volto no slide para mostrar para você o que? A definição. O esporte tem regras rígidas, palavrinhas-chave, criadas por instituições internacionais, ok? Regras o que? Universais. O jogo não. O jogo tem regras o que? Mais flexíveis, podem ser alteradas conforme as necessidades e interesses dos participantes. Então, pessoal, preste atenção nisso. É importante você se atentar aos farelos, porque isso causa muita confusão a nível de concurso público. Vai aparecer para você uma tabelinha.
eu trouxe. Sendo assim, é preciso ter atenção nas questões de concurso em relação a essa dupla característica do esporte. Então vem comigo. Se a questão de concurso pergunta qual é a diferença entre esporte e jogo, o esporte tem regras rígidas e o jogo, regras mais flexíveis. Foi o que eu citei. E o outro lado, como o esporte deve ser trabalhado na escola? As regras são flexíveis e adaptadas à realidade escolar. Então, o esporte da escola são as regras flexíveis. Como eu falei anteriormente, imagina se fosse só o esporte de alto rendimento. Como seria um jogo de 90 minutos, assim como o futebol, com 11 jogadores de cada lado? Não! O esporte, né, o esporte da escola, você flexibiliza, você adapta ao que? A realidade escolar. Ok? Vamos para as questões. Vamos lá. Sabemos que os esportes, em geral, são um bom meio para obter uma condição física saudável. Então, está falando de saúde. Também temos conhecimento de seu valor enquanto atividade de lazer, seja praticado ou apenas assistido à sua prática, ou ainda, e o mais importante, enquanto um valioso elemento educativo que serve para o esforço de valores morais adequados e hábitos que valorizam a qualidade de vida. Então, o esporte, ele constrói isso, ele desenvolve isso, ok? Indiscutivelmente, a importância dos esportes é elevada na sociedade atual. O princípio básico dos esportes na escola é A. Exclusão, B. Inclusão, saúde e D. Performance. Pessoal, o grande objetivo do esporte, se tratando de chão da escola, é inclusão. O esporte da escola tem que incluir. Você vai ressignificar, você vai adaptar e fazer com que todos os seus alunos pratiquem o esporte proposto por você. Ok? Então, o gabarito aqui na número 1 é a letra B, inclusão. O princípio básico dos esportes na escola é inclusão. Vamos para o número 2, vai aparecer para você. A respeito da relação entre esporte e jogo, é correto afirmar que, então ele trouxe esporte e jogo, a relação entre os dois. O esporte distingue-se do jogo pelo simples fato de que, ao se iniciar o jogo, pode ser finalizado a qualquer tempo? Ih, não ficou legal não, hein? Vamos lá. Diferente do jogo, o esporte é construído de maneira coletiva e na medida em que é incorporado aos hábitos de determinado grupo, povo ou população, torna-se fenômeno cultural? Só isso? C. O caráter social do jogo torna-o uma necessidade regular, como se fosse um complemento, um hábito necessário da vida do jogador. Poxa, essa tá bonita. O caráter social. Aí, quando você tiver dúvida, você vai na pergunta. Mas vamos lá, D. O esporte é uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material. Quer dizer que o esporte é uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com o qual não se objetiva obter lucro. Lógico, o esporte se obtém lucro. As cifras são altíssimas. Pessoal, a respeito da relação entre o esporte e o jogo, é correto afirmar que, pessoal, o caráter social do jogo torna-o uma necessidade regular, como se fosse um complemento, um hábito necessário na vida do jogador. Porque o jogo, ele transforma. Eu sempre digo que o jogo é uma extensão da vida. Você pode fazer processo reflexivo sobre o jogo a partir do portão para fora da escola, ok? Gabarito letra C. Vamos para a última. Olha lá. Opção que indica uma diferença fundamental entre o jogo e o esporte. No jogo se joga com outro, no esporte se joga contra o outro. Não, no esporte você joga contra o outro e com o outro. O esporte tem regras universalizadas e o jogo não? Não. O jogo também tem essa flexibilização. C. Por ser menos competitivo, o jogo é menos lesivo do que o esporte? Não. O jogo também pode ser lesivo a esse aluno. D. O jogo pode ou não ser físico, como o xadrez, enquanto o esporte deve ser eminentemente físico? Não. O xadrez é um esporte. Ok? Já aí você já matava. E. O jogo é usado para o lazer, enquanto o esporte é profissional. Simplesinha. Ok? A diferença entre jogo e esporte. O jogo é usado para o lazer, para difundir o lazer, para refletir, ok? E o esporte, em sua grande maioria,
né? Ele é profissional, o esporte é profissional. Ele tem esse quesito relacionado ao profissionalismo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais uma mini aula. Espero vocês na nossa live de resolução de questões ao vivo ou numa próxima mini aula. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.